Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Continuidade aqui com a ideia da monitoria de fazer revisões sobre direito tributário, parte geral. Eu vou comentar um pouco aqui de uma maneira muito sucinta, né? Vamos fazer uma pequena revisão sobre espécies tributárias, um dos conteúdos da N2, o primeiro conteúdo que nós tivemos após a primeira prova. Bom, vocês vão ver que eu vou olhar aqui para o lado, que eu estou com um pequeno resumo, roteiro, para a gente não se perder no assunto. Mas vamos lá. O que significa as espécies tributárias? Vamos por partes. A gente já viu no início que o tributo, ali definido pelo artigo 3º, né, temos a definição de tributo, e nela a gente consegue depreender que tributo é um gênero. E desse gênero existem várias espécies. Como assim? O gênero, tributo, espécie, imposto, espécie, taxa, espécie, contribuição de melhoria, espécie, empréstimo compulsório e espécie, contribuições no sentido geral, né? Que depois a gente vai ver com calma todas as contribuições. Bom, se a gente for parar para pensar, então nós temos 5 espécies de tributo, né? Tributo, então, normalmente quando alguém fala, eu pago imposto, pago tributo, normalmente tem essa confusão, né? Que o gênero é tributo e desse tributo decorrem as 5 espécies tributárias. Que é importante a gente mencionar, quando a gente olha no artigo 5º do CTN, nós vemos que só são 3 espécies, né? Os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Essa era a visão antiga, a visão tripartite do direito tributário, que seria dividido o tributo em 3 espécies apenas. Porém, com uma construção tanto doutrinária quanto jurisprudencial pelo STF, nossa Corte Superior, nós adotamos agora a teoria pentapartite, que são 5 espécies tributárias, perfeito? São as 3 do CTN, no artigo 5º do CTN, mais o empréstimo compulsório e as contribuições. Perfeito. Vamos começar então com as 3 primeiras do CTN. Artigo 5º, se for pesquisar, ali vai ter os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Para essas 3 espécies tributárias, a gente consegue diferenciá-las a partir da sua hipótese de incidência e base de cálculo, beleza? Além disso, se a gente pegar ali o artigo 145, parágrafo 2º do Código da Constituição Federal, a gente tem lá que as taxas não podem ter a base de cálculo próprias de impostos. Por isso que eu digo que ali, um pouquinho antes eu falei que tanto a hipótese de incidência quanto a base de cálculo ela é o suficiente para a gente diferenciar um tributo. Vamos lá. Outro ponto interessante, daí que a gente consegue diferenciar esses 3 tributos a partir da hipótese de incidência é quanto à sua vinculação, que nós temos tributos vinculados ao sujeito ativo, ou seja, tem que ter uma conduta realizada pelo sujeito ativo, uma contraprestação para que eu pague determinado tributo, que é o exemplo da contribuição de melhoria e das taxas, e em contrapartida tem os tributos não vinculados, que aqui não são para o sujeito ativo, mas sim para o sujeito passivo, que eles independem de uma atuação estatal, ou seja, independem de uma contraprestação do sujeito ativo. Simplesmente o sujeito passivo tem que pagar porque essa é a definição dessa parte do tributo não vinculado, que é justamente da espécie imposto, certo? Então, um ponto interessante que a gente tem que ter aqui em mente é que quando a gente fala da vinculação aqui, quando a gente fala vinculado, não vinculado para o sujeito ativo e para o sujeito passivo, não é a mesma vinculação do artigo 3º do CTN, que nós falamos que o tributo ela é cobrado mediante autoridade administrativa plenamente vinculada. Acho que é alguma coisa assim. Lá a gente está falando da cobrança da atividade administrativa que tem que ser vinculada. Perfeito? A autoridade administrativa, a atividade administrativa, alguma coisa assim, ela que tem que ser vinculada. Como assim? Não pode existir a discricionariedade. Diferente é aqui que a gente fala de vinculação sobre uma contraprestação ou não do sujeito ativo e sujeito passivo. Nesse caso, quando a gente começa com o tributo da espécie imposto, lá no artigo 16 do CTN, nós temos, né, que imposto é o tributo cuja obrigação tem por hipótese de incidência, não fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte.
Ou seja, aqui nós temos esse exemplo, então, da não vinculação. Perfeito. Outra coisa que a gente precisa ver da interessante dos impostos, aqui, é o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, que vai falar o seguinte, que é vedado a vinculação de receita de impostos. Isso aqui é muito interessante, né? Quando nós temos o senso comum que, se eu pago IPVA, esse IPVA tem que ser destinado para arrumar as estradas, tudo mais. Não, a vinculação de receita dos impostos é vedada. Ali, entretanto, nós temos uma hipótese de exceção, que ali ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos. Aqui se refere aos artigos 158, a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde. Essa é a nossa única hipótese, né, que a gente tem uma questão vinculada da receita. Então, em teoria, a gente tem uma vedação de receita a impostos vinculados, com essa exceção. Isso significa, em outras palavras, é o princípio da não afetação. Então, a não afetação da receita decorrente da arrecadação de impostos, ou seja, eles não podem estar previamente definidos a uma receita específica, né, com essa exceção que nós falamos. E também temos a ideia do princípio da capacidade contributiva dos impostos. Sempre aqui a gente vai pegar a literalidade do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, né, que sempre que possível os impostos terão um caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Show de bola? Outro ponto interessante dos impostos é que eles têm a instituição deles é mediante a competência privativa. Certo? Cada ente tem os seus tributos da espécie impostos definidos privativamente pela Constituição. Como assim? O município tem a competência sobre o IPTU, o ITBI e o ISS. O Estado tem a competência sobre o TCMD, o ICMS e o IPVA. A União sobre o imposto de importação, impostos de exportação, imposto de produto industrializado, imposto de renda, imposto de operações imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Além, claro, da hipótese do imposto residual, que é aquele que pode ser criado pela União a partir da lei complementar, e o imposto extraordinário de guerra. Esses são os impostos. Então, eles não são vinculados na questão... Então, o sujeito passivo não é vinculado. Beleza? Taxas. Vamos para a segunda. As taxas, a gente pega o artigo 145, inciso 2 do Constituição Federal e o artigo 77 do CTN. Né? Então, vou pegar o artigo 77 ali, para a gente depender um pouco dele. As taxas cobradas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como hipótese de incidência o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vamos por partes. Primeiro de tudo, nós vimos que é um tributo da espécie taxa e ele é vinculado. Ou seja, tem que ter uma contraprestação do sujeito ativo, tem que ser exercida uma atividade do sujeito ativo para que nós tenhamos que pagar essa taxa, né, esse tributo. E aqui, quais que são as hipóteses da prestação? O exercício regular do poder de polícia, que é o artigo 78 do CTN, que vai dar a definição do poder de polícia, ou serviço público específico e divisível. Vamos por partes. Ele tem que ser específico e ele tem que ser divisível. Específico. O que significa ser específico? Quer dizer que ele pode se identificar para quem está sendo prestado esse serviço. E divisível quer dizer que esse sujeito ele consegue utilizar esse serviço de maneira individual. Então, específico e divisível. E, além disso, ele pode ser prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, não necessariamente ele tem que ser prestado, ele tem que ser realizado. Posto à sua disposição já pode se caracterizar, já pode incidir
a exigência da taxa. Isso é importante caso tenha alguma questão que fale que tem que ser apenas com a prestação, né? Justamente o próprio CTN fala que posto à sua disposição já pode ser o suficiente. Sobre o básico de cálculo de taxas, a maior dificuldade é da taxa de polícia, mas na taxa de serviço seria o custo do serviço. Ponto interessante que a gente tem que tratar aqui, para ficar bem definido, a diferença de taxa em tarifa, porque é muito comum a gente ter essa diferença que nós temos analisando, não sei se chama alguma coisa de taxa, mas na verdade não é taxa, porque não é uma questão tributária, é uma questão administrativa que o nome correto é tarifa, beleza? Então vamos lá. Ó, a taxa é o tributo, então ela vai ter o regime jurídico do direito tributário, e a tarifa, ela não é tributo, então ela vai ter um regime jurídico tanto de direito administrativo quanto também do direito privado. Então a taxa, quando a gente fala em regime jurídico tributário, nós temos uma questão, um maior controle sobre essa taxa do que a tarifa, ou seja, quando a gente fala que é do regime jurídico tributário, ele tem que seguir todos os princípios, ele tem que seguir todas as restrições que o direito tributário impõe. Isso é muito importante quando a gente fala dos princípios da legalidade, da anterioridade e todos os outros princípios que são interessantes ao direito tributário. Diferente da tarifa. A tarifa ela não tem que seguir esses princípios, então a gente tem uma maior maleabilidade, principalmente na questão. Isso varia muito pela questão do preço, sem ficar muito... Isso é muito importante fazer essa questão do preço. E também uma diferença é que é a forma de prestação. Como a taxa ela tem um regime jurídico do direito tributário, quem que vai ter que prestar esse serviço é a administração pública. A tarifa não necessariamente. A administração pública ela pode delegar o exercício da cobrança da tarifa justamente por ser um regime não tributário. Contribuição de melhoria. Nossa terceira hipótese de tributo, nossa terceira espécie de tributo do CTN no artigo 5º. Está dando no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, como no artigo 81 do CTN. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor de que a obra possa resultar para cada imóvel beneficiado. O que é importante a gente deduzir desse enunciado? Qual que é a hipótese de incidência, então, da contribuição de melhoria? O que varia a taxa, simplesmente que é a contraprestação, é uma prestação do Estado, para a contribuição de melhoria, que também tem uma prestação do Estado. Na taxa, é simplesmente a realização do serviço, né? Tanto da taxa de polícia ou da taxa do serviço. Aqui na contribuição da melhoria, a gente tem a hipótese de incidência, que é tanto a realização de uma obra pública, como a valorização imobiliária dessa obra que decorreu da obra pública, beleza? Então tem que ter esse E, que é o significativo de adição. Realização de uma obra pública e a valorização imobiliária que decorreu dessa obra pública. Beleza? Essa é a hipótese de incidência. E além disso, nós temos limites expressos por esse artigo sobre a contribuição de melhoria. O primeiro limite é o limite total e o segundo limite é o limite individual. O limite total é que o máximo que você pode arrecadar com a contribuição de melhoria é o limite, a receita que você gastou com a obra. E o limite individual é o acréscimo de valor que a obra pode resultar para cada imóvel beneficiado. Ou seja, se meu imóvel valorizou R$1.000, ele não pode me cobrar mais do que R$1.000, porque já excedeu o meu limite individual. E o limite total é que se a obra custou R$100.000, ele não pode arrecadar mais do que 100 mil, não pode arrecadar R$101.000, porque já superou o limite total da obra. Esses são as três espécies de tributos que nós temos no CTN. Além deles,
nós temos outras duas por construção jurisprudencial, que é o empréstimo compulsório e as contribuições. De maneira muito geral, vamos passar por cima também. Empréstimo compulsório. Aqui é interessante nós termos o artigo 148 da Constituição Federal e o artigo 15 do CTN. Aqui, mas mesmo que tenha esses artigos do CTN, eu recomendo a gente analisar a Constituição, que vai definir com melhor clareza o empréstimo compulsório. Então, o artigo 148 foi o seguinte: a União, ou seja, temos uma competência privativa. Lembra que nas taxas, na contribuição de melhoria, a gente falou a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aqui a gente votou só para a União. Então, a União, mediante lei complementar, ou seja, só a União e só por lei complementar, pode instituir empréstimos compulsórios. Quais são as hipóteses do empréstimo compulsório? Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou de guerra externa em sua eminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Ou seja, vamos lá, empréstimo compulsório, privativa da União e mediante lei complementar. Duas hipóteses. A hipótese de decorrentes de calamidade pública ou guerra externa em sua eminência, que seriam as despesas extraordinárias, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Beleza? Ou seja, uma coisa que a gente percebe no empréstimo compulsório é que ele tem uma causa. Ou seja, ele tem uma finalidade. Isso que nós conseguimos diferenciá-lo de outro imposto, da outras espécies de tributos, justamente essa questão da finalidade, tem um caráter finalístico. Perfeito? Vamos aqui. Além disso, ele também é um tributo não vinculado, mas a receita deve estar vinculada com a despesa que fundamentou a sua instituição. Beleza? Contribuições. Para a gente finalizar, já ficou muito comprido, desculpe, mas eu tenho que ser o máximo rápido, mais sintético possível. Contribuições, se nós pegarmos o artigo 149 da Constituição Federal, nós teremos o seguinte: compete exclusivamente à União, ou seja, de novo, competência privativa da União, instituir contribuições sociais. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas, aí observados os dispostos, papapá. Então aqui, nós também temos um tributo finalístico e com as seguintes divisões. As contribuições elas podem ser contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Perfeito? Essas são as contribuições que nós temos expressas de maneira bem ampla aqui, essa nossa revisãozinha bem rápida sobre espécies de tributos, espécies tributárias. Eu espero que vocês tenham gostado. Releiam o material, principalmente leiam todos os artigos, né? Eu não consegui, por óbvio, entrar em todos os artigos, entrar em todas as teorias, justamente porque é uma questão muito de revisão mesmo, mas espero que vocês tenham gostado e espero que eu consegui de alguma maneira ajudar vocês e fico à disposição no nosso grupo para qualquer dúvida. Um obrigado e um abraço.